Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria nós nos encontramos mais uma vez nesta videoaula preparatória para a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos, pela graça de Deus, estudando uma preciosa lição voltada para o assunto de missões em vários aspectos, inclusive no aspecto transcultural. Hoje, em especial, estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema missões transculturais no Novo Testamento. E de início nós iremos utilizar o texto áureo de nossa lição, o conhecido texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também iremos ler a verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Eu inicio a nossa aula de hoje reportando-me à fala tão assertiva do missionário que é citado na obra Heróis da Fé, do escritor Orlando Boyer, o missionário Dave Livingstone. Ele disse, uma certa ocasião, que Deus tinha um único filho e fez deste único filho um missionário. Queridos, o projeto da redenção que é apresentado a partir do Antigo Testamento, e nós constatamos isso nas aulas anteriores, esse projeto ele tem o seu clímax no Novo Testamento. É importante, portanto, querido professor, que a sua aula seja muito envolvente. Permita os seus alunos falarem, contarem testemunhos, citarem exemplos, manusearem a Bíblia, lerem os textos que fundamentam esta visão missionária. A aula precisa ser envolvente porque o tema, desde a sua origem na Bíblia Sagrada, é um tema de Deus para todos os salvos em Cristo Jesus. Dito isto, nós iremos neste momento para a leitura bíblica em classe disponível em nossa lição. Nós temos dois textos. O primeiro é Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. O segundo texto está em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos ler Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vamos para Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Queridos, naturalmente a aula de hoje é uma sequência da aula anterior, que falou a respeito de missões transculturais no Antigo Testamento. Obviamente, hoje nós iremos perceber essa realidade se configurando de uma forma forte, indiscutível e incontestável no Novo Testamento. Existe uma palavra que os teólogos utilizam para mostrar a diferença entre a prática missionária do Antigo Testamento e a prática missionária do Novo Testamento. Centrípeta. Esta é a palavra que os teólogos usam para mostrar que o nacionalismo judeu atraía para o seu centro os povos. A missão dos judeus consistia em atrair para si uma convergência em direção ao centro. Eu estou disponibilizando para você aí na sua tela uma imagem ilustrando o que seria a missão centrípeta.
No Novo Testamento, a missão ela é centrífuga, ou seja, do seu interior, ela parte para as diferentes direções. Essa é a visão do Evangelho no Novo Testamento. Não é centralizar, mas é descentralizar para alcançar. Esta é a visão missionária do Novo Testamento. Nós também estamos ilustrando aí na sua tela para você compreender. Inclusive, você pode reproduzir esta imagem ou estas imagens para que o seu aluno possa ter um acesso mais didático a este conceito. Corroborando com esta visão, nós temos um fundamento bíblico, Lucas capítulo 10, versículo de número 2, quando Jesus envia os discípulos, os pregadores para uma missão. A palavra enviar, ela é apresentada aí como o termo grego ekbalo, significa lançar para fora, enviar com ímpeto. Esta é a visão missionária do Novo Testamento, enviar com ímpeto, para que a igreja, com seus missionários, possa avançar em todas as direções, ganhando vidas, discipulando e consolidando para a glória do nome de Jesus. Vamos para o primeiro tópico de nossa lição. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Queridos, eu me reporto a dois textos muito conhecidos. Um deles foi citado no texto áureo da nossa lição, João 3,16, um texto completo. Se você perceber aí, nós temos várias disciplinas teológicas em João, capítulo 3, versículo 16. Nós temos teologia própria, nós temos missiologia, nós temos cristologia, nós temos escatologia, nós temos a doutrina da encarnação de Cristo e assim por diante. Esse texto ele é completo, é um texto poderoso, é um texto que apresenta o ideal de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido professor, querido estudante da palavra de Deus, Deus é o nosso maior protótipo, ele é a nossa maior referência. O Deus do Novo Testamento é um Deus que faz missões, é um Deus missionário. Jesus Cristo completa essa visão, e isso nós percebemos em João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Professor, os nossos comentários, as nossas pesquisas, elas são muito importantes. Mas esses textos precisam ser lidos em sala de aula. Eles precisam ser metabolizados. Permita o seu aluno ter contato com esse texto. São esses textos que constroem a plataforma de sustentáculo para a visão missionária da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me utilizo nesse momento de um fragmento presente na obra Teologia Bíblica de Missões, escrita pelo conceituado missiólogo George Peters. Ele afirma nesta obra que o Novo Testamento é um livro missionário. É mais teologia em ação do que teologia em razão e em conceito. É impossível se dedicar ao Novo Testamento, à leitura dos Evangelhos, de Atos dos Apóstolos, bem como das Epístolas, inclusive até o Apocalipse, e não ser confrontado e desafiado para a pregação do Evangelho. Em resumo, o nosso primeiro tópico afirma que o Deus do Novo Testamento é um Deus missionário. Esse Deus missionário, ele faz do seu único filho, como evidência do seu amor pela humanidade, ele faz desse seu único filho também um missionário, enviando-o para uma obra de resgate. E nós que somos a Igreja de Cristo, na força do Espírito Santo, assumimos esta missão. A missão de Jesus se tornou a missão da Igreja. Nós precisamos ter isso em mente. Finalizando esse primeiro tópico, eu disponibilizo para você as referências que mostram que a grande comissão está presente em Mateus, está presente em Marcos, está presente em Lucas e também está presente em João. Vamos nesse momento para o nosso segundo tópico da nossa aula de hoje, missões dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Conforme estamos afirmando, é impossível ter uma experiência com o Novo Testamento, a biografia de Cristo, com o trabalho dos apóstolos, sem ser desafiado para a obra missionária. A grande comissão está presente. Jesus trabalhou,
fazendo a obra missionária, despertando os seus discípulos para isso, e a igreja assumiu esse trabalho. Eu tenho em minhas mãos a obra Cumprindo a Missão, levando o evangelho aos não alcançados e aos não engajados. Esta obra, lançada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, foi escrita por John Piper e David Mathis. E o que eu acho interessante, a partir da página de número 78, é que o comentarista desta obra, ele consegue enxergar o plano missionário global de Deus na oração do Pai Nosso. Através da expressão venha a nós o teu reino, o comentarista faz uma abordagem linda. A página 81, que diz o comentarista: na oração do Pai Nosso e em toda a Bíblia, vemos que o propósito de Deus para o seu povo, o propósito para cada cristão de todas as nações é orar e buscar a sua glória global, através da propagação e apreciação global do Evangelho, de todas as nações para todas as nações. Cada nação, uma nação missionária. Cada nação, uma parte dos propósitos globais e eternos de Deus. Cada igreja e cada cristão, uma parte dos propósitos globais e eternos de Deus. Queridos, é importante termos uma pergunta em mente. Esses assuntos mexem conosco. Estamos chegando domingo para a escola bíblica dominical. Qual o sentimento que temos? Geralmente as nossas igrejas realizam um plantão de oração, período de oração antes da aula. Temos lágrimas em nossos olhos. Estamos preocupados com os países em conflitos, em guerra. Estamos preocupados com aqueles que ainda não tiveram acesso ao Evangelho, com as nações e etnias nas quais ainda não há uma Bíblia traduzida para os seus idiomas. Até que certo ponto estamos sendo sensibilizados por este assunto, por este sentimento. Nós precisamos estar questionando isso aos nossos alunos para que a aula seja envolvente. Nesse segundo tópico, nós temos alguns personagens na mira das lentes do Espírito Santo. É citado nesse segundo tópico o personagem Filipe, que foi um pregador transcultural. Levou a mensagem do Evangelho ao eunuco etíope, ganha uma alma, ele ensina a palavra e ele batiza aquele homem em nome de Jesus. Nós temos também Pedro, que tem uma experiência missionária transcultural na casa de Cornélio, em Cesareia Marítima. Nós temos aqui o exemplo de Paulo e também de Barnabé. Nós sabemos que Barnabé fez um trabalho extraordinário, levando Paulo para a igreja de Antioquia, e aquela igreja, uma igreja de natureza gentílica, se torna uma agência missionária de referência no Novo Testamento. Nós estamos citando aqui esses personagens que estão presentes no livro de Atos dos Apóstolos, um livro missionário. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo empreende uma visão missionária a partir da igreja de Jerusalém. Os irmãos conhecem o contexto, a igreja se expande, o evangelho chega em outros lugares. Antioquia, no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, se revela uma igreja missionária. O Espírito Santo ali tem total liberdade, revela quem são os seus escolhidos, e Paulo e Barnabé são enviados para uma obra missionária extraordinária. Quero registrar também, e motivo o querido professor a repassar esta fala aos seus alunos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma verdadeira conferência missionária pentecostal. O Espírito Santo, ele se manifesta em favor daquele povo. O batismo com o Espírito Santo, conforme nós, de confissão pentecostal, acreditamos, ele foi ali uma força motora para a obra missionária. Estavam reunidos em Jerusalém, é citado em Atos capítulo 2, cerca de 17 povos diferentes, pessoas de diferentes regiões, foram alcançadas pela mensagem do poder de Deus, pela mensagem de salvação, uma mensagem cristocêntrica que foi pregada na autoridade do Espírito pelo apóstolo Pedro. E essas pessoas, elas levam o evangelho para diferentes regiões. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma conferência missionária pentecostal
que carece da nossa atenção. Lembre-se que em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, é apresentado ali o porquê de nós recebermos a virtude do Espírito Santo. É para sermos testemunhas de Cristo. Ser uma testemunha de Cristo é expor a sua vida, se necessário for, à própria morte. Finalizo esse segundo tópico fazendo menção ao segundo parágrafo da página 34 do livro de apoio, o livro que nos auxilia nesse trimestre. O escritor, o pastor Wagner Gabi, fez a seguinte colocação: o Espírito Santo é o poder para as missões. Os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos desse poder, pois não podiam começar a obra de Deus sem o revestimento de poder. O Espírito Santo conduz os discípulos a entenderem que o Evangelho também é para outros povos. Ele guia os obreiros ao campo missionário e chama os obreiros às missões transculturais. Iremos agora para o nosso terceiro e último tópico, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Fechando a ideia que o Novo Testamento é essencialmente missionário e apresenta essa visão de missões transculturais, nada melhor do que pegar a figura do apóstolo Paulo. Você já percebeu que o apóstolo Paulo é uma combinação ideal de teólogo e fervoroso missionário? Isso é extraordinário. Ser um teólogo aplicado não te impede de ter compaixão pelas almas e fazer a obra missionária. Existem pessoas que às vezes inadvertidamente até se pronunciam com jactância: não, eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou teólogo, eu não tenho tempo para evangelização, eu não tenho tempo para essas abordagens de rua, para evangelismo pessoal, para grupos nos lares. O meu negócio é a ciência teológica. Ora, querido, é impossível você se entregar ao sentimento do Espírito Santo, às páginas da Bíblia Sagrada, e não ser desafiado para a prática missionária. O apóstolo Paulo era um teólogo, nós não contestamos isso de forma nenhuma. E mesmo sendo um produtivo teólogo, ele era um missionário fervoroso. O apóstolo Paulo viajou durante seu ministério mais de 24 mil quilômetros, por águas, por terra, caminhos difíceis, regiões inóspitas, sofrendo perigos diversos. Ele fez o trabalho extraordinário. Eu gostaria de fazer uma observação. O evangelho, ele inclui o vinde, o evangelho, ele inclui o ficai, o evangelho, ele inclui o ide, mas o evangelho também inclui o voltai. Existem muitos obreiros que não estão autorizados a voltar. Eles até podem cumprir o ide, eles são enviados para um outro lugar, mas aonde eles estavam, a porta ficou fechada, eles não podem voltar. Eu utilizo esta figura, essa ilustração, para citar que o apóstolo Paulo voltou em muitas regiões onde ele plantou igrejas. O seu testemunho permitiu que as portas ficassem abertas. Ele cumpria o ide, mas ele também cumpria o voltai. Ele voltou a muitos lugares. Ele tinha condições morais para visitar as igrejas nas quais ele havia trabalhado. E essa condição moral se revela com maior força quando nós percebemos 13 cartas no Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Igrejas que ele plantou, que ele visitou, que ele cuidou, regiões que ele não esteve presente, mas a sua influência missionária chegou ali. Essas pessoas recebiam com alegria as suas cartas e liam para a edificação. Assim sendo, nós percebemos a presença desse sentimento missionário na biografia do apóstolo Paulo, um personagem de indiscutível relevância na expansão do evangelho e também na formação doutrinária da igreja cristã. As demais cartas, indiscutivelmente, também são missionárias. A carta de Tiago, a carta aos Hebreus, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta universal de Judas e o próprio livro do Apocalipse. Todo o Novo Testamento compõe e representa um sentimento missionário para a expansão do Evangelho de Cristo. Queridos, fechando a temática de hoje, irei me reportar ao texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, que tenho o prazer de ler com a sua participação.
E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Finalizamos a nossa videoaula de hoje com um sentimento de alegria. O Novo Testamento nos envolve com uma atmosfera de missões. E, de uma forma especial, missões transculturais. O texto que nós acabamos de ler mostra com muita força que o propósito da redenção é alcançar os povos, todas as tribos, línguas e nações, para a glória do nome de Jesus Cristo. Querido professor, eu sugiro uma simples dinâmica que nós estamos intitulando Gratidão Missionária. Para executar esta dinâmica, você vai nomear alguns alunos para que contem a sua experiência de conversão. Quem foi o instrumento que Deus usou? Aproveite, porque geralmente em nossas aulas temos irmãos que vieram de outras regiões, de outros lugares, que aceitaram a Jesus no interior, quando eram crianças, e eles podem contar a visita de um missionário em sua residência, e esse testemunho nós iremos chamar de gratidão missionária. E o mais interessante é que provavelmente na sua sala de aula tenha um aluno que aceitou a Jesus mediante o trabalho de alguém que esteja presente aí na igreja nesse exato momento. Aproveite para sugerir a esta pessoa que dê um abraço de gratidão na pessoa que lhe ganhou para Cristo, e assim nós iremos encerrar a aula com um clima de gratidão missionária. Todos nós fomos alcançados mediante o esforço, o trabalho, a coragem, a fé de alguém que saiu do seu conforto e partiu com um sentimento missionário para ganhar as vidas para Cristo. Que Deus abençoe a você, eu te desejo uma excelente aula e que esse clima missionário possa envolver a todos nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.